Então, quando eu ajustei a minha visão de quem eu era, de quem Deus era para mim, minha cabeça explodiu. As coisas exponencializou demais e acelerou demais em todas as áreas, no meu casamento, saúde, a vida espiritual. Por quê? Porque as coisas externas não mexiam mais com o meu ser interior. Ou seja, minha alma e meu espírito estavam alinhados. Então, quer dizer, pode acontecer 1 milhão de coisas. Só que quando você tem a visão clara e objetiva de quem você é, as coisas externas não mexem mais com você internamente. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela, Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o podcast do Tela, você já sabe, é onde a gente se encontra para ouvir histórias inspiradoras, histórias pautadas na Bíblia e como os negócios se misturam com missões. Você sabe que o Tela Educação é um recurso que nós temos para ativar, para te ajudar a pensar fora da caixa, como empreender num país tão desafiador como é o Brasil, né? E o entrevistado internacional de hoje vai dizer certamente que não é só o Brasil que tem desafios, mas eu tenho certeza que o nosso convidado de hoje vai repercutir a história dele no almoço de domingo. Você esteja comigo e você vai ver que realmente ele tem muita coisa para contar e talvez seja uma história que você se identifique muito, tenha desejado. Brinquei aqui, né? Então deixa eu já te apresentar, João Bertontini. Acertei, não? Exatamente. Bom dia, senhores. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. É um privilégio para mim, tá? Eu quero desde já agradecer o convite. Uma honra para mim poder estar aqui compartilhando a nossa história, daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Boa, vamos trocar um pouquinho aqui. Bora. Eu brinquei um pouco mais cedo com o João, que ele é internacional até no nome, né? Quase que me derrubou aqui, né? Mas é um italiano, né? Muito bem, João, muito bem. Então, só dando aqui as devidas credenciais, né? Você é empresário e eu brinquei internacional porque hoje você tem 8 empresas na Europa, somando Europa e Estados Unidos, certo? Exatamente. E hoje ele me disse que vai revelar como expandir a sua mente em primeiro lugar, certo, João? Exatamente. E depois os negócios. Estourar a mente dessa turma toda hoje. Boa, boa, boa. Muito bem, João. Vamos começar do começo aqui, né? Quem nos acompanha aqui no podcast do Tela já sabe que eu validei com um neurocientista a minha tese de que boa parte daquilo que a gente vive, né, ou enxerga no mundo dos negócios veio lá da adolescência. Como é que foi a sua história? Como é que foi a sua adolescência? Me conta um pouquinho. Vamos lá, eu também acredito muito nessa tese aí, embora eu não conheça ela de forma profunda, mas acho que tudo que a gente vive hoje tem uma determinada coligação, um reflexo lá atrás, né? Sim. A minha adolescência ela foi precoce, porque eu me casei com 16 anos. Uau! Então, no que diz respeito à adolescência, eu não sei se eu propriamente posso dizer que eu tive essa fase da adolescência. Né? Ela foi um pouco acelerada. Né? Quem que era mais determinada, a sua esposa ou você? Porque para casar com 16 anos, você tem muita convicção e certeza que era a mulher da sua vida, né? Foi engraçado, porque assim, ó, eu recebi em 2004, mais ou menos, eu recebi uma profecia de que Deus tinha pressa no meu casamento. Só que eu não imaginei que a pressa seria tão acelerada assim. Que a pressa não seria tão depressa, a determinação foi dela, porque quando eu tinha 15 anos, ela sentou comigo e falou assim, cara, ou a gente casa ou a gente separa. Eu falei, como assim? Mas casar? Eu só tenho 15 anos. E aí, o casamento nasceu ali, de fato. E aí nós profeticamente ali. E aí nós começamos a organizar as coisas, fomos pedir a bênção para os pais e eles concordaram, porque eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, ou seja, com 15 eu já tinha 5 anos de profissão e trabalhando, e embora não tinha muitos recursos financeiros, mas tinha o selo ali dos pais, aquela bênção. A importância, né, de princípios, a gente já vai falar um pouquinho mais para frente, né, como o respeito aos princípios gera prosperidade. Exatamente. E a prosperidade aqui no sentido amplo, né? Da vida, de tudo aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Mas continua, por favor. Então, imagina, eu com 10 anos de idade, a infância ela acabou muito cedo.
acabou a infância cedo e a juventude teve que tornar autorresponsabilidade. Então, com 10 anos comecei a trabalhar, com 16 eu assumi esse compromisso aí, a pedido de casamento da minha esposa. Infelizmente foi ela que pediu, depois anos mais tarde eu fui lá resolver essa treta aí. Boa. Mas casamos com 16 anos e muito do que a gente vive hoje tem reflexo lá atrás desse posicionamento, de cumprir os princípios e tudo mais, e também por não ir por outro caminho que a gente poderia ter ficado amaziado, né? Sim, então acho que isso quer dizer, não poderia. Claro que as pessoas até podem, né? Elas podem decidir. O ideal é cumprir os princípios, como você mesmo mencionou ainda há pouco. O livre-arbítrio sempre é uma opção, né? Mas todas as coisas não são lícitas, porém nem todas nos convêm. Então, aí, exatamente, né? Foi esse caminho que a gente levou. Não convém ser dessa forma e isso trouxe benefícios inumerados aí para nossas vidas, com certeza. Que bom. Então, a minha adolescência foi cuidando da minha família, do meu maior patrimônio, que é minha esposa. Começou com ela e hoje a gente tem aí 3 filhos e tem sido um poderoso. Muito legal. Ô, João, me conta um pouquinho, vamos direto, né? Então, por certo, você tem uma história no Brasil, mas eu acho que é legal a gente avançar um pouco no tempo, né? Não querendo ser precoce, até que mas eu acho que é legal o recorte da sua chegada na Europa, né? Porque você chegou lá com 5 mil euros. É isso mesmo? Como é que foi isso, João? Porque muitas pessoas, e o brasileiro, né? E você, talvez de uma forma um pouco diferente, foi para a Europa, né? Mas o brasileiro, muitos brasileiros têm um sonho de ir para os Estados Unidos, né? Aquela coisa do American Way of Life, né? Mas você decidiu ir para a Europa. Agora, com 5 mil euros, que desafio, hein, irmão? Não, o desafio foi enorme, porque quando nós decidimos migrar para Portugal, nós tínhamos 2 filhos já. O terceiro nasceu lá. Mas você sabe, tirar o real daqui e converter em euro não é uma brincadeira. Então, não, é um tudo aquilo desafio, que a gente tinha convertido em euro, sobrou 5 mil euros. E a ideia era não vender o nosso patrimônio que nós tínhamos aqui, que era a nossa casa e tudo mais, e a gente realmente não vendeu. O que sobrou foi 5 mil euros. Vendemos alguns carros, pagamos passagem, aquela coisa toda, e fomos para lá. Chegamos lá com 5 mil. E foi um desafio muito grande porque não existe plano B. Não dá para ter várias... Na cabeça de vocês não tinha um plano B. Vocês tinham a convicção, a determinação que ia construir uma história com 5 mil euros e fé. Exatamente. A fé foi o princípio. De muita fé, né? A fé é o princípio. Inclusive, o status do meu WhatsApp é: tudo é possível que crer. Isso já está lá há mais de 15 anos. Tudo é possível que crer. De fato é isso. Eu gosto muito desse versículo. E aí, nós decidimos ir, só que em 2015 eu fui lá, abri a empresa e dei entrada na documentação, pra gente chegar lá de forma legal. Que tá aí de novo. Então peraí, você não foi direto, chegou lá com a mala e cuia, como diria a minha mãe, né? Não, porque assim, primeiro que eu não tinha todo o recurso necessário pra chegar fazendo acontecer, né? Então eu fui primeiro regulamentar a parte burocrática, documentação, aquela coisa toda, para não ficar ali ilegal e ter outros problemas, né? Sim, porque imagina, você chega ilegal, para correr atrás de documento lá, as possibilidades elas vão diminuindo. Então a gente foi orar primeiro, e aí Deus colocou no nosso coração que o melhor caminho, o ponto inicial, o próximo passo seria primeiro a documentação. O que você está falando é muito importante. Eu vou fazer até uma pausa dramática aqui, né? E colocar um pouco de luz sobre esse ponto. Porque talvez ele seja determinante, ou de fato ele é determinante, porque não dá para quebrar princípios, né? Então você poderia, como muitos brasileiros possivelmente já fizeram, né? Eu vou com visto de turista e depois eu dou um jeito. Exato. Tá errado. Começou errado. Então você primeiro fez o processo regular, esperou, tá tudo ok, ou seja... cumpriu princípios, né, de estar debaixo da lei do outro país, né, dos princípios ali que regiam aquela relação ali de estada lá mesmo. Foi isso, né? Foi exatamente isso. E uma das coisas que eu falo que é assim, nós temos que parar de preocupar muito com regras, embora elas sejam necessárias, mas a nossa maior preocupação tem que ser com os princípios. Então não viva de regras, viva de princípios. Porque os princípios estabelecidos por Deus, que é esses que vão fazer a nossa vida avançar, que é o que vai trazer prosperidade, né? Porque a Bíblia fala, as bênçãos do Senhor correrão e te alcançarão. Boa. Você precisa estar nesse caminho. Nesse flow que você vai encontrar essas coisas. Então, nós fizemos o quê? Fomos lá, iniciamos o processo, voltamos para o Brasil, aí quando chegou a documentação, nós fomos para lá, todo regularizado. Então,
quando nós chegamos agora para estabelecer, aí sobrou 5 mil e era com aquilo que a gente tinha que fazer dar certo. Então a gente foi correr atrás de algumas alternativas para fazer o plano A dar certo, que era sempre empreender e difundir o nosso core business, que é a reparação de automóveis pela Perfect Hammer. Você já fazia isso aqui no Brasil? Já, eu trabalho com isso há quase 19 anos. Ah, então você já era um especialista no Brasil, deu certo, em alguma medida de escala ali, mas era um especialista. Já. Porque isso também é importante, né, João? A história da cara e a coragem não é necessariamente um caminho É um ponto de partida, né? mas a gente não pode dizer que isso é o suficiente. Sim, não é e nunca fui. É verdade. Mas é um ponto de partida. Então eu já tinha know-how, já tinha aqui a coisa testada, difundida, já funcionando, né? E aí fomos para lá para justamente expandir algo que a gente já tinha construído aqui. A ideia foi essa, buscar qualidade de vida e tal, e também propósito, porque quando nós fomos para lá, por incrível que pareça, a nossa vida aqui no Brasil estava excelente. Parece um paradoxo, né? Então, é interessante isso, né? Porque muitos vão porque querem o dinheiro, mas as bênçãos do Senhor, né? Te acompanham, né? Exatamente. Então, ela não está num outro país. Acho que é legal dizer isso. Você. Né? É isso aí. Tá dentro, né? Tá dentro. Muito E bom. quando ela é manifesta através daquilo que nós fazemos, da forma que pensamos, aí ela se materializa fora. E aí você certamente cumpriu aquele versículo, né? Estabelece seus planos, submete ao Senhor. Exato. E eles darão certo. Tá tudo certo com a lei. Vou para Portugal, né? Foi o primeiro país. Mas mesmo assim, estando de baixo princípio, né? Não é fácil você começar. Não dá para dizer que foi do zero, né? Mas com 5 mil euros, de novo, é um super desafio. Mas como é que foi esse começo? Me conta um pouquinho. Qual que foi? Deu frio na barriga? Demais. Eu e minha esposa, você ter ideia, quando nós chegamos em 2015 para estabelecer a coisa, a gente ficou com aquela sensação, puxa vida, mas tá tudo certo aqui. E quando nós pisamos lá, ela já queria ficar. A minha esposa já queria ficar lá. Ela falou, isso aqui é muito bom, tal. Eu falei, calma, vamos orar. Nós passamos esse tempo aí justamente buscando a Deus, direção, o quando, o time, né? O tempo e o modo de Deus. Qual é o tempo e qual é o modo. Importante ser e o frio na barriga estrondando, porque você fala, puxa vida, eu não conheço, eu não sei como é que funciona a vida econômica, pessoal, espiritual lá. Eu não conhecia ainda a estrutura de igreja lá, como isso é que era. Isso importa, né? Você também tinha filhos pequenos. Demais. Então escola, não é só dinheiro, saúde, não é só negócio, né? Saúde. Então, assim, foram várias dúvidas que foram surgindo e aquela sensação de, puxa, será que é? Será que não é? E eu costumo dizer muito que a vontade de Deus, ela se experimenta. O que a gente foi fazer? Fomos nos preparar para fazer o plano A dar certo. Que foi o quê? Eu falei, olha, eu tenho o know-how, que é remoção de amassado, mas a minha esposa, ela trabalhava na parte administrativa. Então ela foi fazer outros treinamentos, por exemplo, de unha e depilação e várias outras coisas. Para quê? Para, se fosse necessário, até que o plano B deslanchasse, ela estava lhe dando um apoio, um suporte financeiro. Mas houve uma adrenalina muito grande, porque a gente chegou lá, a minha natureza de serviço não era difundida no país. Sim, imagino. Não tinha aquele conhecimento que existe aqui no Brasil. Aqui é chamado de martelinho de ouro, né? Sim. E lá não. E lá não tinha a fomentação que existe aqui. Então eu tive que trabalhar, aumentar o nível de consciência do pessoal. Você e tal. Martelar o mercado, né? Bom, para ter ideia, martelar o mercado de forma consistente e resiliente todo dia. É isso aí. E para você ter ideia, eu quando cheguei lá, os primeiros 6 meses, amigo, eu troquei o dia pela noite. Uau. Intenso, porque eu fiquei ali, tipo, não tinha muito o que fazer. Eu tava divulgando a coisa na internet, tinha muita gente que não acreditava naquilo, porque como é que é possível, o carro tá todo amassado e você tira aquele amassado sem a necessidade de pintar. Eles nunca tinham visto aquilo. Então, pra mim, foi um desafio muito grande de poder estabelecer isso daí lá. E aí, por sorte, encontrei um sócio lá, que ele... Ou Jesucidência, né? Jesucidência, exatamente. Né? Bons encontros promovidos pelo Senhor. E aí aonde foi, Deus fez esse arranjo e nós juntamos ali o conhecimento, o know-how que eu tinha com a clientela que ele tinha, e nós aumentamos o time e a coisa começou a funcionar de forma mais expressiva. Mas foi um desafio grande.
Você tem um pedaço da sua história que é bem interessante, né? Você conta que você estava num escritório pequeno, acho que era no comecinho ali, né? E aí vocês olharam com passo, né? Ou com olhar de fé, mas tinha também o tal do pé no chão, de que a gente não tem grana, talvez seja um passo maior. Porque às vezes este passo ele pode determinar muitas coisas. Com certeza. No futuro, não só no futuro, por óbvio, né? Mas também como vai ser o mindset ou padrão mental que você vai dizer como deve andar os seus negócios. Conta um pouquinho desse quadradinho da sua história aí. Tá. Você estava no Porto, né? Isso, o teu escritório era no Porto. Primeiro assim, ó, nós abrimos a empresa, foi em Lisboa. E aí, acho que não ficou lá nem 3 meses. Porque quando eu conheci o Porto, eu imediatamente mudei para lá. E aí, quando nós chegamos lá, e eu fiz essa sociedade com o Elino, foi uma sociedade de um período experimental por 3 meses pra gente ver como é que a coisa ia funcionar, se a gente ia se adaptar na linguagem e tudo mais, que cada um tinha Ele uma é português. Ele é brasileiro, mas já estava lá há 8 anos quando eu cheguei. Hoje já faz muito tempo que ele tá lá. E aí eu falei, Elino, pra você ter ideia, o lugar a gente chamava aquilo de The Walking Dead. Porque era muito feio, era muito ruim, era tipo uma caverna. Mas tem um aprendizado aí, viu, João? Porque às vezes a pessoa se concentra em ter algo muito... uau, e gasta todo o recurso ali. E depois... Você também não tinha muita opção, né? Não, 5 mil você tem que comer, tem que pagar o aluguel, né? Tinha que equilibrar. Então, assim, Deus foi fazendo vários arranjos ali. Eu conectei com uma pessoa também que ela me ajudou sendo o meu fiador. Olha que loucura, eu não precisei pedir. Ele se ofereceu, isso me ajudou muito. Então lá, quando tava numa fase assim, começou a aparecer os carros, falei, Lino, a gente precisava sair daqui. E ele concordou. E o que a gente foi fazer? A Bíblia fala que na união de conselhos a gente conta o quê? Sabedoria, né? A gente foi conversar com as esposas, foi falar com alguns empreendedores da cidade ali para perguntar qual seria o melhor lugar, a melhor região dentro do nosso setor. E aí recomendaram pra gente um armazém, um galpão lá. E quando a gente chegou lá para ver, cara, aquilo é lindo demais. Só que olhando pro nosso financeiro, a conta não fechava. Aí, uma das coisas que eu falo, né? E comentei agora no início, a vontade de Deus, ela se experimenta. E a paz tem que ser o árbitro no nosso coração. É isso aí. E foi uma das fontes que eu fui me conectar e eu falei, olha, o não, a gente não tem. Porque a gente fala assim, não a gente já tem, não tem nada. Você tem que ir em busca, seja do não, seja do sim. A gente tá programado para dizer, não a gente já tem, não tem nada, você não tem nada, você tem que ir lá atrás. É um sofisma. Exatamente. Aí eu falei, vamos marcar com esse dono do armazém, liguei para ele e vamos perguntar. Vamos pedir carência. E aí eu preparei uma proposta. Falei, cara, estamos orando a Deus, estamos de acordo em ir para esse passo, para essa parte do processo, e se ele aceitar, a gente cai para dentro e Deus vai prover. Agora, se ele não aceitar, a gente vai entender que não é vontade de Deus. E a gente vai crer dessa forma. E fomos. Preparei uma proposta, falei para ele, cara, a gente não pode pagar o que você está pedindo, a gente pode pagar X, e a gente precisa de 3 meses, pelo menos, de carência para fazer uma reforma aqui, que a gente não tinha essa grana. E eu falei, se acontecer, Deus vai mandar um trabalho. E dito e feito. Tinha 2 pessoas na nossa frente. Por que eu não sei, mas eu sei, o cara aceitou a gente. E a gente entrou pra lá. Eu tenho várias fotos lá, a gente mexendo concreto, cimento, e a gente mesmo fazendo. Eu saí de lá várias vezes, 2, 3 horas da manhã, pra economizar um pouco. Eu mesmo fui lá fazer muitas coisas da obra, eu, meu sócio e vários outros colaboradores que nós tínhamos na altura, pra fazer o negócio acontecer. Então, quer dizer, tem coisa que você não pode esperar acontecer. E uma das frases que eu falo muito, repito sempre isso: oportunidade não se espera. Você cria. E é nessa hora que você precisa ir lá e experimentar a vontade de Deus para poder criar oportunidades. Então, dentro das nossas condições, fizemos uma proposta. Ele aceitou por um prazo, que era por 1 ano, e depois de 1 ano ele ajustou. Tá tudo certo, deu certo, você vê. Faz 6 anos que nós estamos no mesmo local. Que legal. Então, hoje, né, com 8 empresas aí, com bastante êxito, Europa, Estados Unidos, hoje, além dessas empresas, você tem um movimento de empreendedorismo local lá, que é o EPRO. Mas a gente já fala sobre o EPRO, porque eu quero te perguntar, né, porque neste momento, eu imagino que ter a visão era muito importante para poder enxergar o próximo passo, né? E você fala um pouco disso, né? Do poder da visão também. Conta pra gente aqui o quanto para você o poder da visão é importante e se ter uma visão grande também é importante. Boa. Primeiro,
poder da visão ela é extremamente importante, porque foi justamente por causa da visão limitada que eu fiquei paralisado durante alguns anos da minha vida, embora a minha vida foi precoce em todas as áreas. Eu tenho 34 anos hoje e já vivi aí inúmeras coisas. Então, a visão equivocada que eu tinha sobre mim, sobre Deus, sobre dinheiro, sobre pessoas, sobre várias coisas, me deixou alienado durante alguns anos. Quando eu ajustei essa visão e eu entendi quem eu era no Senhor, quem Ele era pra mim, e uma das coisas que eu falo muito é, a gente tem que parar de ser servo de Deus. Deus ele não quer que a gente seja servo dele. O que Deus quer de nós é que nós nos tornamos filho. E o filho, ele é coparticipante da obra redentora. Na cruz você tem acesso a tudo que você quiser. Então você vai lá e pega. Porque o filho, ele não pede nada pro pai. O filho tem coisas que ele entra na casa e ele vai lá e pega. Ele não vai pedir pra você pra sentar no sofá. Ele não pede pra abrir a geladeira. Ele sabe quem ele é, né? Ele vai lá e pega. A identidade firmada, né? Tá firmada. Sim. No Senhor. Então, quando eu ajustei a minha visão de quem eu era, de quem Deus era pra mim, minha cabeça explodiu. As coisas exponencializou demais e acelerou demais. Em todas as áreas. No meu casamento, saúde, a vida espiritual. Por quê? Porque as coisas externas não mexiam mais com o meu ser interior. Ou seja, minha alma e meu espírito estavam alinhados. Então, quer dizer, pode acontecer 1 milhão de coisas. Só que quando você tem a visão clara e objetiva de quem você é, as coisas externas não mexem mais com você internamente. Isso é poderoso. E o que eu penso sobre grandeza, né? Tem que ter uma visão grande. Tem que ter ou não? Cara, eu acho que de fato é uma obrigação nossa ter uma visão grande, porque o nosso Deus ele é grande. E se a gente é em mais semelhança de Deus, qual sentido faz você ter uma visão pequena e limitada? Eu acho que não encaixa. Posicionamento, né? Aonde nós estamos. O texto bíblico diz que nós estamos assentados com Cristo. Percebe? É a nossa posição, né? Exato. Então, não faz sentido a gente questionar algumas coisas. Porque o fato é, pra mim, o que é verdade absoluta? A palavra de Deus. Pra mim, isso é verdade absoluta. Tudo que eu vivo, o que eu falo, o que eu faço, tem referência lá. Não de forma religiosa, mas eu gosto de ter as minhas experiências também com o Senhor, de forma revelada. Então, quer dizer, se você é imagem e semelhança de Deus, ele é um Deus grande, é um Deus progressivo, que a Bíblia ela deixa claro isso. Qual a nossa dificuldade de entender que a visão ela tem que ser grande? É claro que para cada um Deus tem uma porção, uma medida, tá tudo bem. Tá tudo Só bem. que para aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito, tá lá em Salmo 139, verso 16, cara, do que ele escreveu ao nosso respeito, eu não aceito menos do que tudo aquilo que ele escreveu sobre mim, sobre a minha família. E a única maneira de acessar isso é buscando, é tentando saber até onde vai. Agora, a sua limitação tá aqui na forma como você pensa. Se você expandir a sua maneira de pensar, com certeza você vai galgar novos níveis, que é o que nós temos vivido. Eu nunca imaginei, Eduardo, que eu poderia hoje ter empresa em 8 países. Eu nunca imaginei. Lá atrás. Hoje, eu já me vejo muito além de como o meu viés cognitivo me permitia pensar anos atrás. Hoje não. Hoje não tem limite, pô. Né? É isso agora, aí. é até onde Deus falou, opa, a sua medida é essa aqui. Porque uma das coisas que eu li muito, e Deus falou muito comigo, lá em Josué, no final do capítulo 11, ele conquistou 31 reinos. Se a gente lê lá a cronologia, e ele tá ali trabalhando muito. Quando ele já tá cansado, Deus fala assim, ei, tem muito mais para conquistar. Cara, por que você parou? E o que eu percebo? Às vezes, nós temos uma limitação do próprio Deus que nós servimos, que nós dizemos que somos filhos ou servos, que seja. Só que ele tem muito mais para fazer e a gente para no meio do caminho. Elias, por exemplo, ele se escondeu numa caverna. Deus tinha mais para fazer. Foi fazer através da vida de Eliseu. Poderia ter feito com ele. Sem Mas dúvida. Eliseu foi lá e deu continuidade no negócio e colocou no outro nível. Então, eu acho que essa parada da grandeza tem que começar a ser difundida na nossa mente, tem que criar essa trilha neural para a gente poder acessar as coisas maravilhas que Deus deixou à nossa disposição. Ao contrário, a gente fica muito atrofiado. Você citou vários versículos bíblicos, né? E acho que esse é o caminho, né? De você se apropriar das verdades bíblicas. É importante você buscar mentoria, ler livros, mas se apropriar da palavra de Deus é o pilar ou a base necessária para você poder começar a construir de fato, né, esta visão. Você falou que a gente não deve questionar. Talvez eu acrescentaria, né, concordo contigo, né, questionar aquilo que nós somos em Deus, mas questionar o status quo. Exatamente. Porque você citou a alienação e eu me lembrei aqui do livro do Napoleão Hill, né? Sim. O livro
fala exatamente que a arma que o inimigo utiliza é a alienação. Exato. Porque quando eu não sei quem eu sou em Cristo, né? Ou como filho, minha identidade, tá tudo fora do lugar. E travou tudo, ficou disfuncional, tudo o resto tá disfuncional. E às vezes você até prospera ou enriquece, porque prosperidade bíblica é muito ampla, né? Claro. Mas às vezes até chega, porque se você for diligente, consistente, você vai alcançar resultados também. Com certeza. Mas ali pode ser o caminho errado, o atalho para o teu coração estar desviado daquilo onde que Deus quer que você esteja. Certamente você vai contar um pouquinho mais sobre esse movimento EPRO, né? Mas certamente hoje você tem um lugar de fala, de dizer, cara, o dinheiro não é o meu senhor, porque às vezes né, as pessoas se utilizam da fé para enriquecer e isso às vezes acaba afastando elas. Não é verdade? Infelizmente tem muita gente fazendo esse tipo de manobra, né? É verdade. Agora eu quero só aproveitar essa. Nós estamos falando aqui de livro, né? De questionar o status quo, de melhorar a partir da palavra. Então eu queria convidar a nossa audiência a conhecer o Tela Educação. Tela Educação é um trilho de conhecimento sobre empreendedorismo, como fazer negócio, como ganhar dinheiro, né? E, através do seu negócio, impactar vidas, né? E ter propósito, porque isso também é importante, né? Está ligado à visão. Como que você faz isso, né? Então, você talvez seja um jovem ou uma jovem que está prestes a sair da faculdade, está pensando, puxa, que empresa eu vou ou eu desejo trabalhar. Então, nós aqui do Tela gostaríamos de estimular você a pensar em empreender, né? O T do Tela é tecnologia. A gente acredita que nunca antes na história da humanidade a tecnologia ofereceu tantas possibilidades e potencialidades. Mas você precisa estar de verdade com calibrado ali a sua visão acerca do mundo dos negócios, baseado na Bíblia. O Tela Educação é um trilho de cursos que vai te ajudar muito no início dessa caminhada. Sabe, João, que inclusive no Tela Educação a gente recebeu alguns testemunhos, alguns depoimentos, né, de empresários já estabelecidos que fizeram o Tela Educação. Isso mudou, né, a visão da empresa de ser algo para abastecer os celeiros dela, e ela começou a fazer missões dentro da empresa e usar a parte do lucro para poder expandir o reino. Então muito isso é um pouco do Tela, né? E estamos aqui para repercutir e te ajudar nessa questão, porque no final do dia, João, tem muita a espiritualidade, ela é necessária. Nós somos espírito, né? Habitamos num corpo, possuímos uma alma, então somos um espírito. Então eu costumo ensinar aos meus filhos adolescentes que tudo é espiritual. Com certeza. Precisa ser enxergado, né? Olhado com a lente, com a cosmovisão bíblica, portanto, uma visão espiritual. Mas você não deve deixar a racionalidade sair ali da balança e do equilíbrio. Você fala uma coisa bem interessante, que é o racional versus o emocional, o inconsciente, né? Sim. Comenta um pouquinho, porque eu acho que tem bastante riqueza nisso, porque o equilíbrio, né, o caminho do meio é sempre importante, mas como muitas vezes é difícil, né? Com certeza. O que eu falo muito, Eduardo, aqui não existe nada, ou melhor, a imobilidade ela não existe. Não tem nada que a gente pode dizer, não, eu tô aqui no meio do caminho. Não, amigo. Ou você tá crescendo, ou você está diminuindo, você está avançando, você está regredindo. Não tem aquele negócio, não, vou ficar aqui esperando ver o que vai dar. A Bíblia fala sobre os mornos, né? Não tem esse negócio. Ou você é quente ou você é frio, bro. E água parada apodrece. Apodrece. Né? É isso aí. E tudo que tiver imóvel, entre aspas, vai dar problema um dia. Até carro novo, parado, você sabe que dá ruim, né? Sem dúvida. Então, o que eu aprendi lá na minha adolescência, que eu tinha que trazer ao racional tudo que estava acontecendo à minha volta. Por exemplo, eu era cometido o tempo todo com as evidências de, tipo, eu vou ser isso aqui, não vai ter possibilidade para mim, eu vou ficar num subemprego, eu vou viver de escassez mesmo, eu vou vender o almoço todos os dias para
ir lá e tentar jantar. Falei, não faz sentido, eu preciso trazer o racional. O que eu tô fazendo com as minhas decisões? Por que essas pessoas vivem a vida que elas vivem? Eu comecei a fazer perguntas pra mim. Inquietação mesmo. Exatamente, uma inconformidade. Um inconformismo tomou conta de mim, já na adolescência, e eu falava pra Gi, logo que eu casei, falei, Gi, não é possível que elas vão ter essa vida miserável. Eu não quero morrer aqui nesse lugar. E eu vi várias pessoas crescendo, se reproduzindo e morrendo lá onde eu nasci. Não tenho nada contra. Que era um ambiente de super escassez. Super. E ainda é até hoje. Eu voltei lá agora, semana passada. E é um lugar muito bom pra você saber que é o ponto de partida. Tá tudo certo. Agora, não é um lugar de permanência. Você comentou que alguns amigos que você conviveu na sua infância nem estão mais vivos hoje. Uns não estão mais e outros permanecem como estavam. Que é o pior de tudo. E eu falei, poxa, vamos começar a trazer a racionalidade daquilo que nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo, das oportunidades que podem surgir. E o que nós estamos fazendo com os nossos dias e com aquilo que nós fazemos todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. Para onde isso está nos levando? Intencionalidade. Se você não for intencional e racional, amigo, não faz sentido. Por exemplo, eu vi muitas pessoas e vejo até hoje. Ó, pra ter ideia, eu conheço uma pessoa que ela frequenta a igreja e não sabe o nome da igreja que ela frequenta. Uau! Isso não tem racionalidade nenhuma nisso. E eu falo, cara, aonde a gente vai chegar? E várias outras coisas e outras pessoas que você vê que elas não estão se dando conta, o tempo está passando e elas estão presas no emocional. Tá presas ali naquela corrida dos ratos. E eu falo, poxa, não dá pra ficar vivendo esse looping. A gente precisa sair, quebrar esse ciclo, que é trazer justamente a racionalidade e a intencionalidade naquilo que nós estamos fazendo. Que é analisar. Pô, peraí, eu tô vindo no culto hoje, tô recebendo uma porção aqui, como que eu vou aplicar isso? Pra sair do lugar onde eu estou e trazer resultado prático hoje e agora. E focar nessa coisa. Deu certo? Eu tenho dados pra analisar e dizer, opa, isso aqui funciona pra mim. E continuar. Porque eu falei, o que trouxeram essas pessoas onde elas estão é a consequência das decisões que elas tomam. Sim. Não tem a ver com o passado, não tem a ver com os pais, não tem a ver com o lugar, não tem nada a ver. Atitude, né? Autorresponsabilidade. E consistência. Ou você tá falando uma coisa que é bem interessante, e eu quero ir ainda dentro desse trilho de equilíbrio, né? Porque você precisa buscar um equilíbrio, Sim. né? A racionalidade também não pode ser muito racional. Claro que não, porque nós somos um ser triuno, sim? Isso, Corpo, perfeito. alma e espírito. Então Perfeito. a gente tem que trabalhar as três esferas da nossa vida. Não podemos deixar só uma coisa ou outra, fica desequilibrado. E é interessante, a gente está aqui também para ativar, né, o público, a audiência, mas existe também um cuidado que precisa ter numa carga de ativação. A pessoa vai na palestra X, vai no curso do coach Y, nada contra, Claro que não. mas chega uma hora que ela está com excesso de ativação, quase nenhuma ação e zero consistência. Como que é esse caminho do meio na sua visão, João? O que eu diria, Eduardo? É assim, ó. As pessoas, elas estão obesas mentais. Eu tenho excesso de conhecimento, que é o saber. Eu sei muita coisa. Só que, na prática, os meus resultados não revelam que eu sei nada. Porque não tem evidência. Sim. De forma prática, externa daquilo que eu sei. Então, entra de novo na palavra. De novo. Que é o quê? A gente buscar pela sabedoria. O que é sabedoria? É saber fazer, colocar na prática aquilo que eu sei. Então, o conhecer é o saber e sabedoria é o fazer. O que eu faço com aquilo que eu sei determina o que eu tenho. Percebeu? Então, é muito importante a gente chegar numa palestra antes de colocar em prática que seja uma única coisa. Porque, às vezes, nós vamos numa imersão, tem lá 10 palestrantes, 12, 5, que seja 3. Você não vai conseguir aplicar e absorver tudo. É verdade. É uma carga excessiva muitas vezes. Vai ser interessante, anotações, tá legal. Mas dentro daquilo que você está vivendo, do seu nível emocional, financeiro, mental, psicológico, seja ele o que for, você tem uma necessidade que é emergente. Talvez urgente. Você vai pegar esse gatilho que foi de encontro à sua necessidade, vai pôr ele em prática. E vai trazer resultado. Porque o que eu falo muito, o resultado é o que transforma. Eu posso falar muito sobre muitas coisas, mas se eu não tiver resultado, o que vai adiantar? Vai ser palavras ao vento, vazias. Né? Agora, eu vivi você falando aí, né, você vai no evento, 10, 12 palestras, eu fui
num evento que é o Global Leadership Summit, né? Legal, ouvi falar. Lá de Chicago. E você sai dali obeso. Eu gostei dessa expressão e é legal a gente repercutir, né? Dar um pouco de luz sobre isso, porque no fim é isso mesmo. É uma obesidade de informação, né? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu acho que ela é muito rica para dar uma fotografia, né, real. E eu saí dali muitas informações, etc e tal, e aí o contraponto, ou para adicionar o que você está dizendo, né? No final, João, eu tive uma sensação de, sabe quando você come um pouquinho mais do que você está habituado, você, né, você fala assim, fica desconfortável. Ficou um pouquinho desconfortável. E aí, nesse momento, eu fiz uma oração, falei, Espírito Santo, me ajuda a condensar uma ação de tudo isso que eu vi, uma só, para pôr em prática esse ano. Rapaz, veio rápido, ele foi muito rápido e ele me trouxe um desafio gigante sob aquela perspectiva, mas conectado a algo que eu tinha ouvido ali. Então, a gente não pode também, dentro, né, desse trilho de equilíbrio, de racionalidade, suprimir o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. De jeito nenhum. Por isso que eu digo que a sabedoria está justamente nesse papel. Que é saber o que fazer com aquilo que eu sei, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu recebi. Eu dou mentoria para algumas pessoas, inclusive quarta-feira, tive uma mentoria com um grupo de pessoas e uma das pessoas que estão lá falou assim para mim, João, é muito enriquecedor esse conteúdo. Já é, sei lá, a quarta, quinta vez que nós nos encontramos e é um transbordo gigante de conteúdo. Só que, cara, eu sei um monte de coisa, mas não sei por onde começar e o que fazer. Eu falei, então você vai esquecer o todo. Vai anotar tudo aquilo que você precisa de forma urgente, por lista de prioridade, por ordem de prioridade, e você vai focar nisso. E aí, agora, na racionalidade que você acessou, você vai acessar a espiritualidade, que é pedir a sabedoria de Deus para você colocar em prática o racional. Boa. Como eu vou fazer? Uma receita aí de expansão e sucesso, né? Então, tipo, tem que trazer racionalidade, mas sem deixar de lado a espiritualidade. Porque senão você vai caminhar aí totalmente fora dos trilhos que realmente você precisa buscar. Então, acho que é a conciliação do racional e o espiritual que vai fazer a coisa acontecer. Porque tem muita gente espiritualizando tudo. Demais. E aí, Deus vai fazer. E o cara ora eles como cano da boca e Deus vai fazer, e Deus já fez, amigo. Só que agora a sua participação também é necessária. Se você não souber utilizar as ferramentas que Deus te deu, sabedoria, conhecimento que Ele te deu, você vai travar, o negócio não vai tracionar. Então tem muita gente presa nisso, sabe muito. Mas na prática e a produção de resultado, nada. Então tudo que entra tem que sair. Eu conectei com informação. Eu preciso agora misturar isso, condensar aqui, compactar para poder trazer resultado. Se eu não fizer isso, aí fica aquela comida parada aqui, dos dois, você vomita, amigo, ela tem que fazer digestão. Se ela não fizer digestão, você não consegue nem comer mais. Tudo que entrar vai ficar ou vai virando obeso, né? Vai ficando obeso de informação. Exato. E aí você não consegue, e depois chega um momento que você... Já viu aquela história? Você come picanha o dia inteiro. Quando você chega à noite, você não aguenta mais ver. É bom. Mas se você não regurgitou, se você não processar aquilo, não processou, né? Não vai adiantar nada. Bom, a gente falou no começo, né, que você ia dar uma grande dica como expandir a mente e os negócios internacionalmente, né? Então, sem querer dar spoiler, né, mas acho que tem a ver aqui com essa parte da nossa conversa. Então, eu queria mostrar aqui para nossa audiência um livro que o João escreveu recentemente. O nome é Vencendo os Meus Limites, né? Porque para expandir, né, você aos poucos você já foi entregando ouro aqui, né? Sim. Dando bastante dicas. Se você não esteve atento, então agora o João vai escrever com letra de forma, né? Como expandir os seus limites. Talvez vencendo os limites. Vencendo os limites, exatamente. Eu falo, Eduardo, que o limite das pessoas... imagina que nós convivemos juntos. O seu limite eu tenho que respeitar, mas os meus eu preciso vencer todos os dias. E uma das formas de você expandir a mente é duvidar das suas crenças e das suas convicções. Uma das coisas que eu tive que fazer desde jovem e adolescente foi justamente duvidar das minhas crenças.
daquilo que eu fui construindo como autoimagem, como verdade, como crença lá na minha infância. Porque o que era verdade pra mim? Que grana era pros outros. Ser rico não era coisa pra mim. Isso, por um tempo, tomou conta da minha mente. Era uma crença. Então, pra me expandir a minha mente em relação a isso, eu tive que duvidar. Eu tive que duvidar disso. Eu tive que chegar lá e questionar. Falar, não, peraí. Não é bem assim. Porque a Bíblia fala que o sol brilha pro justo e pro não justo. É isso. Que negócio é esse? Então, quer dizer, se ele tem possibilidades, eu também tenho. Alguma coisa que ele tá fazendo que eu não estou fazendo não tá acontecendo pra mim. E aí é a gente questionar. O que é fato? Fato é o que Deus fala sobre nós. Não é o que eu penso sobre mim. Porque o que eu penso pode estar equivocado. E a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. Então eu tive que aprender a abrir mão dessas crenças, dessas convicções, para dar espaço. É a mesma coisa assim, prepara a terra, o terreno, a ara lá, que é a nossa mente, para vir nova semente. E aí como é que eu vou buscar essa nova semente? Lendo a palavra de Deus. E ela vai dando luz para você ler outros livros e interpretar de forma correta, porque senão você também fica ali totalmente... Porque se não está em congruência com os princípios da palavra, não faz sentido colocar em prática. Por melhor que seja a literatura, não faz sentido. Agora, quando a gente resolve pegar essa trilha, esse caminho de falar assim, olha, eu vou começar a questionar o que não está dando certo na minha vida. E tentar buscar uma forma de fazer melhor, vencer os meus limites. Porque existe uma limitação gigante no nosso drive mental, que é construído pela nossa rede de apoio familiar, né? Que são anos que você fica ali em volta daquelas ideias, daqueles mindsets todos, limitador. Por exemplo, quando eu fui empreender, minha mãe falou assim pra mim, você tá maluco, você precisa de um emprego registrado, você casou e agora você é pai, você não pode ficar nessa vida de empreender porque isso não tem futuro. Porque a realidade deles não permitia. Uma crença limitante, né? Então é muito difícil. Sim. Porque você vai construindo verdades. E aí gera em você o quê? Medo. E se eu empreender e der errado? Então a única maneira de expandir a mente nesse sentido foi duvidar e ir lá experimentar. E aí eu casei com uma mulher mais louca do que eu, que quando eu falei assim, vou viajar... Com mais fé, né? Exatamente, com mais fé do que eu falei, vou aparecer uma oportunidade para eu viajar para a África. Eu tinha 18 anos. Fui para Argélia. Ela falou, vai embora que eu tô contigo. A minha mãe quase morreu. E ela falou, não vai. Mas tá tudo bem. Minha mãe não tava fazendo aquilo por mal. Sim, ela tava querendo proteger a nora, era uma crença o neto e o filho. Então, tipo, se não questionar, se você não duvidar dessa crença, dessa convicção, não dá pra expandir a mente. Não tem Você como. falou da rede de apoio familiar, né? Mas, por certo, a rede de apoio, né, extrafamiliar, ela também determina muito daquilo que você vai viver. Eu estou dizendo das mesas que você senta, dos ambientes que você frequenta, né? Com certeza. E neste ponto, eu queria pedir pro Mr. H colocar na tela um evento que o Tela está promovendo, agora no dia 17 de maio, às 19 horas, 17/5, às 19 horas, aqui em São Paulo, núcleo, que é um ambiente, João, o Tela tem núcleos no Brasil inteiro, né? Mais de 20 capitais, a gente deve triplicar esse número até o final do ano. A demanda tem sido grande, né, de pessoas buscando uma rede de apoio. Como é que é crer desse jeito, né? Como que é empreender com a visão de reino. E no dia 17/5, portanto, nós estamos trazendo para o Brasil a maior autoridade cristã que fala sobre inteligência artificial. O Elijah Lowe, hoje, ele mora nos Estados Unidos, ele nasceu na Malásia, fez a diferença lá. A igreja, que o pai dele era pastor, João. Que legal. Eles implantaram dentro da igreja uma incubadora de negócios. Uau. Olha que interessante, né? E dali muitos jovens saíram para empreender e o negócio que eles tinham, que estava ligado à telecom, né? A partir daquela incubadora, influenciou o país. Que legal. Olha que interessante, né? A importância da intencionalidade aí. E hoje o Elijah mora nos Estados Unidos e tem como clientes a Casa Branca, a Pentágono e, se eu não me engano, a NASA também. E a gente quer que ele venha para o Brasil
para mostrar para você uma outra realidade que talvez você não tenha enxergado. A inteligência artificial vai mudar o padrão de relação das pessoas, entre as pessoas, da relação das pessoas com negócios, entre negócios. Então, com certeza. Um over delivery, né, um plus, né, que a gente quer também trazer neste evento é como a igreja brasileira pode aproveitar a inteligência artificial para expandir as estacas da tenda e usar de recursos tecnológicos para fazer avançar o reino. Não é interessante essa provocação? Demais. Então demais. Você não pode perder. Dia 17/5, às 19 horas, você é o meu convidado, você é mais do que bem-vindo no Núcleo São Paulo do Tela, para viver essa experiência. E se você também é pastor que está nos ouvindo, você também é o nosso convidado para entender como a sua igreja, né, como gerar, de repente, a partir da sua igreja, uma incubadora de jovens usando tecnologia, né, para empregar, não só para empregar esses jovens, mas para ajudá-los a empreender. E se você lembrou do seu pastor, eu te recomendo fortemente, além, né, de compartilhar com pessoas queridas, né, e aqui eu faço uma pausa, né, para sempre gentilmente pedir, curte, não é isso, João? Os famosos compartilha aí. Comenta. Isso Comenta. É importante para o algoritmo. Certamente, se você está aqui com a gente até esse momento, até esse ponto, é porque isso está impactando sua vida, está mexendo com a sua cabeça. Então, nos ajude na corrente do bem a levar isso literalmente a Neymar, porque Exatamente. Esse episódio certamente vai ser difundido bastante na Europa, onde Amém. o João está, né? Mas, né, eu imagino que os europeus, os portugueses podem estar falando, poxa vida, a gente queria participar desse evento com o Eli Alou, evento do Tela São Paulo, mas você que está em São Paulo tem o privilégio, as cidades aqui circunvizinhas, vem estar com a gente e você vai realmente ver o mundo de uma outra perspectiva. Eu queria também aproveitar esse momento merchan, longe disso, né? Nós estamos falando, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E aqui nós estamos sempre com o objetivo, João, de expandir a compreensão da nossa audiência de como o reino é grande, como nós podemos fazer grandes coisas. Claro. E eu queria pedir para o Mr. H colocar na tela agora o ePro e que você contasse um pouquinho como esse episódio hoje, mais do que nunca, é internacional, vai repercutir na Europa toda, né? E quem sabe um dia, né, João, estejamos também na Europa como Tela, mas eu queria que você contasse um pouquinho do que é o ePro que acontece lá em Portugal. O ePro foi um desafio dado pelo meu pastor Rogério Melo. Ele, em 2017, ele me procurou e falou assim, como que você poderia contribuir com o crescimento dos empreendedores aqui em Portugal? Baseado nos resultados que você tem, naquilo que você tem construído. E eu confesso para você que quando houve esse convite, essa oportunidade, eu falei, cara, eu acho que eu não quero mexer com isso aí, não. Cara, não é pra mim, tô muito ocupado aqui e tal. Tá bom. Um outro pastor Evilás passou por mim um belo de um dia e falou assim, João, não me leva mal, cara, mas você é egoísta. Falei, do que você tá falando? Falou, poxa, você, em vez de compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida para poder transbordar na vida dos outros, você fica reticente. Que é só pra você. Comecei a pensar nisso. Basicamente é isso. Eu falei, olha, vamos ver. Aí fiz o primeiro encontro. Falei, vamos marcar o primeiro encontro. O primeiro encontro aconteceu, foi muito bom. E o que significa ePro? Empreendedores com propósito. E aí, é empreender com princípios da palavra e poder realmente acessar as riquezas, as maravilhas que Deus deixou a nosso respeito. E aí a gente fez o primeiro evento, deu muito certo. O segundo, o terceiro. Durante um ano eu fiz um encontro por mês no prédio da igreja. No final desses encontros todos, nós fizemos uma imersão de um dia inteiro. Eu coloquei alguns colaboradores também para compartilhar ali alguns insights, alguns mindsets que eles carregavam. Isso foi muito bom. E o que gerou? Gerou ali uma transformação de mente, expansão de mente. As pessoas conseguiram quebrar alguns bloqueios financeiros a nível de conhecimento e de autoridade, e elas começaram a empreender. E começou a dar certo. E outras pessoas queriam aquilo. 2022 eu não fiz nada.
E aí, 2023 eu não fiz nada porque eu tava na correria e falei, ó, eu não vou fazer nada esse ano. Porque tá muito corrido pra mim, tem muita coisa acontecendo. Só que quando foi agora no início de 2024, houve aquela necessidade, as pessoas começaram a falar, nós reunimos lá mais de 400 pessoas, foram grandes players lá, inclusive compartilhou do palco com a gente. E, de novo, foi uma repercussão muito grande. O próximo evento tá marcado já, que é a 3ª edição, então eu fiz a primeira edição grande em 2022. A segunda foi agora em 2024 e a terceira também em 2024, 5 de outubro. Vai ser lá no Porto, vai ser no Hotel Hilton, vai ter ali uma galera em massa. E o único objetivo é fazer o quê? As pessoas vencer os limites delas e desfrutar daquilo que Deus deixou à nossa disposição, que é governar e é reinar em vida, né? Então Deus fala que os céus são os céus do Senhor, lá em Salmo 115, verso 16. Mas a terra Ele deu para os seus filhos e nós temos o direito de acessar essas coisas. Direito por herança, né? Quando eu cheguei em Portugal, a minha esposa está aqui, ela é minha testemunha. Eu falei assim, olha, eu não vou pagar aluguel aqui mais de um ano. Não vou. O que é interessante, Eduardo, não é a gente querer comparar nada. Mas a minha esposa, ela fala constantemente pra mim, poxa, você fala de coisas que quando você tinha 16, 17 anos, após de casado, você fala tantas coisas que a galera tá falando na internet hoje, mas que já era pra nós uma incomodação, uma inquietação, só que a gente guardou pra nós, e esse foi o meu erro. Que eu não compartilhei com as pessoas. E o evangelho tem a ver com o outro, né, João? Exatamente. E aí, tipo, não se trata de você estar na internet, aparecer ou repercutir, não é sobre isso. É sobre o quanto você transborda na vida das pessoas. Verdade. E elas conseguem acessar essas verdades, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. E a prosperidade de Deus também faz parte do evangelho. A gente mudar a nossa mentalidade para ser imagem e semelhança de Deus também é parte do evangelho. Boa. E ser imagem e semelhança de Deus compete em muitas coisas. Não só você ir nos cultos aos domingos. Percebe? Então compete em muitas outras coisas. E o EPRO é para trazer essa luz, trazer esse nível de consciência para as pessoas, para que elas possam ter uma vida plena, melhor. E de fato reinar em vida hoje. Não quer dizer que não vai ter problema. Mas quando ele aparecer, você tem paz de espírito para poder você governar sobre ele e saber como você vai decidir, como você vai escolher. Boa. Lucidez. Ô João, olhando para essa câmera aqui, a pessoa pode estar pensando, né, que está em Portugal, pensando como acessar o EPRO. Então tem algum site, deixa a sua rede social para nós ajudarmos, de fato, as pessoas a chegarem a algo que pode ajudar ela a expandir de verdade, né, a mente. Ela tem vários meios. O primeiro você coloca aí EPRO Oficial, é o @EPRO Oficial, que é o Instagram do EPRO. Depois você coloca empreendedorpro.pt, que é o site. E se você quiser também me seguir nas redes sociais, é João Carlos Bertoncini, com 2 N's, e você vai também acompanhar lá tudo que nós colocamos, que a gente compartilha entre todas essas redes aí. E você vai ter acesso ao convite e é tudo que acontece lá nesse segmento aí. Muito bom, muito bom. Estamos caminhando para o final aqui. Né? Queria recomendar mais uma vez o livro do João, Vencer, para você que está no Brasil, né, e não pode acessar. Agora é o contrário, né, João? Então, para você que está no Brasil e não vai poder acessar o EPRO, exato, né? A menos que você pegue um avião, esteja lá com o João. Exatamente, está todos convidados aqui. Boa, obrigado pelo convite. Eu vou aceitar sim, vamos orar, vamos programar, estaremos juntos, certamente. E eu quero fazer um convite para você, Eduardo, agora, aqui ao vivo, né? E convidar você para ser um dos nossos palestrantes lá. Ora Deus. E se isso fizer sentido para você, gostaria muito de receber lá no palco. Tá bom, muito obrigado pelo convite aí. Agradeço. Vamos fazer fazer os passos necessários para fazer isso acontecer. Tá? Mas muito obrigado pelo convite. Então, voltando aqui para você que está aqui no Brasil, não pode acessar esse evento, Vencendo os Meus Limites, do João Carlos. Está na Amazon? Ou como que a pessoa consegue Estamos comprar preparando para colocar no Amazon, vai ter na Amazon, mas se a pessoa quiser comprar hoje, tem no site do empreendedorpro.pt. Mas entrega no Brasil? Entrega em todo mundo, qualquer lugar do mundo. Internacional, entrega em qualquer lugar do mundo. João é internacional. Tem que ser. E tá saindo o segundo livro, que o tema é Do Network ao Milhão.
como eu fiz para gerenciar essas informações. Legal. E faturar meu primeiro milhão de euro lá na Europa. E eu conto muito do que aconteceu e o que eu utilizei, quais ferramentas eu utilizei para chegar lá. E esse livro e também o outro vai encontrar nesse site, ou manda um direct para mim no João Carlos Bertoncini, com 2 N's no final, e aí o pessoal da equipe envia para qualquer lugar do mundo. Boa. Falando de livros, né? Eu gosto muito de livros e a gente, para quem não lê, quero te dizer uma coisa. Bom, primeiro que ler a Bíblia tem que ser tão orgânico quanto você tomar banho, comer, etc. E tal. Então, se você já lê a Bíblia, né, precisa ler livros que vão te ajudar. Livros, né, biografias são legais, tem muita coisa bacana para a gente entender um pouquinho de como as pessoas pensam, e isso de alguma forma poder nos ajudar também a ter essa visão expandida, né? Então eu queria te fazer uma pergunta aqui, tirando a Bíblia, por óbvio, claro, né, que é o livro mais importante, que tem lá muitos insights para empreendedores, e o seu livro, né? Não vale aqui. Não vale, esse não vale. Boa. Que livro que você recomendaria se o empresário tivesse, que está nos ouvindo, empresária, os empreendedores, tivesse que ler um livro só na vida para mudar uma chave dentro da mente, para poder enxergar o futuro, ter visão grande, conseguir expandir, qual livro que você recomendaria? São, dentre os que eu já li e conheço, por acaso são vários, eu acredito que do Napoleon Hill, Mais Esperto que o Diabo. Mais Esperto que o Diabo. Eu deixaria recomendado que é o que nós livro. Falamos aqui, né, sobre alienação, né? Boa. Citou alguns princípios, e é justamente por causa desse princípio e vários outros que eu acredito que as pessoas não poderiam deixar de ler de jeito nenhum. Inclusive tem um audiobook de forma gratuita, você baixa lá, você está dirigindo, você pode ir ouvindo, e eu acho que faz muito sentido. Boa. Em breve, quem sabe, uma peça de teatro. Sabe que eu gostei tanto desse... Tem uma história da minha vida que está ligada ao teatro, que né? Legal. Na adolescência, na juventude, e eu estou escrevendo há algum tempo uma peça de teatro baseado no Mais Esperto que o Diabo. Sabia disso? Né? Quem sabe você não pode apresentar essa peça lá em Portugal também, no dia do evento. Esse cara é arrojado. Eu gostei de você, João. Vamos contribuir com ele, quebrar aquela mentalidade lá de escassez. Porque as artes, né, João, ela tem um papel muito poderoso, demais, né? Então, séries, o cinema moldou a sociedade americana, né? Olha só. Em algumas oportunidades, né, uma história negativa, né, que nos ajuda a entender o potencial, né, das artes e das histórias que a gente conta, né? Que a arte é isso, é jogar tinta, luz sobre uma história, né? O fato do Hitler ter usado o cinema para construir o mindset do Terceiro Reich. Então, os generais dele, todo o time, primeiro escalão, ele colocava dentro de uma sala de cinema, os caras ficavam lá 8 a 10 horas assistindo filmes que tinham a ver com aquele padrão mental completamente demoníaco, distorcido, claro, e gerou o que gerou. Então, quando bem utilizado, entra no coração, né? Princípios, como nós falamos bem aqui, e é muito poderoso. Então, fica aí a dica do livro. E já que eu estou falando aqui de filmes, né? Que filme você indicaria aí para a nossa audiência que você acha que tem uma contribuição, talvez para fazer ou talvez para não fazer? Olha, falando de empreendedorismo, né? Eu acho que o Lobo de Wall Street seria uma boa recomendação para você aprender o que não fazer, mais propriamente dito ali. Eu acho que são boas referências, que também é importante, né? Se você souber o que não fazer, já vai te ajudar muito. Sim, que aí é só você pegar o ponto oposto e fazer o contrário. Então, eu acho que esse filme, eu acho que documentário, eu acho que faz sentido aí. Boa. Conselho final para quem está... Geralmente eu pergunto o seguinte, João, fala assim, dá um conselho para o jovem que está começando ou para o empresário já estabelecido. Hoje eu vou mudar, tá bom? Já que você é um cara internacional, qual o conselho que você daria para quem está no Brasil e quer expandir internacionalmente os negócios? Primeira coisa, se conecte com quem já está lá, quem já está lá e já está dando certo. Primeiro ponto, porque eu acho que é uma boa referência, um bom ponto de partida. Você estava falando agora, ainda há pouco, que é importante a gente saber as mesas e os ambientes. Boa, rede de apoio. Porque isso
é o que vai determinar os resultados que você tem hoje, né? A gente é reflexo daquilo que Sem a gente, dúvida. das mesas que a gente senta. Eu creio nisso. Então, conectar com essas pessoas é muito importante. Fazer um bom estudo de mercado para viabilizar a sua ida em questão de gastos, em questão de saúde, de locação, deslocação, essas coisas todas vai ajudar demais a acelerar aí o processo de migração. Porque você chega numa região, por exemplo, que você não conhece e você já aplica ali, imagina um aporte financeiro, depois como é que você faz? Se não era aquilo que você queria. Então, o máximo de informação que você puder, claro, com gente que já está lá, que pode te dar uma visão um pouco mais holística do negócio, para você tomar uma decisão mais assertiva, para fazer total diferença. Para ajudar a construir a visão, né? Total diferença. Né? E você se preocupar em se aculturar. Eu acho que esse é o ponto de partida mais importante, as pessoas entenderem que a cultura brasileira, ela vai estar no seu coração, mas ela tem que permanecer no Brasil. Porque se você chegar em outro país aculturado brasileiramente falando, você vai ter muitos choques culturais e vai ter problemas para poder se adaptar. Então, o seu martelinho brasileiro, ele foi ajustado para ser sofreu várias alterações, europeu. Inclusive o nome, vários termos técnicos, a nomenclatura abordagem mudou tudo. De mercado, abordagem, precificação, marketing, região, a forma como nós falamos, mudou tudo. Porque se eu fosse com a mesma mentalidade do Brasil, o negócio não tinha dado certo lá. Então tinha que expandir a mente também. Tive que expandir a mente, tive que me adaptar e me flexibilizar para poder entrar nesse negócio. Então, flexibilidade e adaptação, depois de uma boa conexão, um bom network para poder migrar. Eu acho que essas coisas vão ser imprescindíveis e não tem como dar errado. Excelente. Muito bom papo. Eu que agradeço. Muito enriquecedor, né? E eu queria te fazer uma última pergunta. João Carlos Bertoncini. Mamma mia. Qual o seu sonho hoje? O meu sonho hoje é poder impactar o maior número de pessoas que eu puder, através daquilo que Deus fez na minha vida, no meu ministério, que é a minha família, o meu casamento. Esse é o meu maior sonho. Porque o financeiro, Eduardo, depois que eu atingi, eu descobri que não era aquilo que eu queria. Não é aquilo que, sabe? Que preenche, né? Porque hoje eu ando não no carro... é suficiente em si, Exato. Né? Hoje eu ando no carro que eu gostaria. Não é o que eu podia. Sim. Hoje é o carro que eu quero andar. Hoje eu moro na casa que eu quero morar. Eu tô terminando uma casa aqui no Brasil que eu nunca imaginei que eu teria uma casa daquele padrão e olha só, eu vou alugar ela. Porque eu não tenho como morar aqui. Então hoje o meu maior sonho mesmo é alcançar as pessoas a partir da minha casa, que é os meus filhos. É poder gerar na vida deles ali um legado e fazer com que eles possam ser uma voz também que ecoa e olhar para o pai e falar assim, olha, o meu pai construiu esse mindset através da luz da palavra e eles ter não só a mim, mas a Jesus em primeiro lugar como referência e através dessa história, desses limites vencidos e de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, quando eu falo nossa, meu e da minha esposa, poder alcançar o maior número de pessoas. Porque se foi possível para mim, é possível para qualquer um. Amém. Eu sei que a Agi é uma com você e certamente já concordou, mas eu quero aqui concordar com você. Amém. E ligar aqui na terra, a Bíblia diz que a gente ligar. Então que a sua voz ecoe além dos continentes e você possa de verdade ser um instrumento de Deus, do Espírito Santo, para dizer, ei, o nosso Deus é grande e se aconteceu comigo, pode acontecer com você. E que Ele é vivo, né? Amém. Glória a Deus por isso. Porque no final, João, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. Muito mais. A gente fala sempre isso aqui no finalzinho. Então eu quero fazer uma pausa dramática e te dizer, não corre atrás do dinheiro. O Deus, dono do ouro e da prata, através do Espírito Santo, já está dentro de você. Então sucesso é muito mais do que dinheiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar.
Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service. Transforme sua ideia em startup no Sparks, Bluefields Aceleradora.